Reflexões sonoras. Ponto de encontro da música com a mensagem. Os sons que se sentem. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de Reflexões Sonoras. Continuamos com António Ferro e desta vez, nesta terceira parte e última, vamos falar de uma atividade que teve e que foi muito grata para ele. Estamos a falar dos 50 anos do Coliseu do Porto, em 1991, ano esse em que António Ferro foi o diretor artístico dessa icónica sala do Porto. Olá, António Ferro. Olá, como estás? Tudo bem? Mais uma vez. Uma passagem pelo Coliseu, uma passagem feliz, com certeza outro momento grande da tua vida. Sim, esta pode ser a segunda âncora, pronto, se quiseres, a segunda âncora. A segunda âncora, pronto, esta será a segunda âncora. É assim, eu vou começar porque eu tinha um amigo pianista, que era o José Sarmento de Braga, que infelizmente já faleceu, e um dia ele diz-me: Ferro, ouvi dizer que no Coliseu estão lá uma data de partituras em caixotes, como tu gostas disso, vai lá saber. E eu fui, perguntei: olha, é verdade, nós temos ali, e eu disse: vocês querem que eu veja o que é que se passa, que ponha por ordem, sei lá. Isso está bem, pronto, tudo bem. Eu vesti uma batinha e fui para lá, deram-me o espaço dos camarins já para aí o último andar, porque à partida, aquele tem muitos camarins, o Coliseu, não é? E não enches todos, não é? À partida, em cima, ficou vedado só para mim. Pronto, ia para lá às 9 da manhã e tal, e o senhor Adélio, que era o senhor de bata branca, deves recordar assim meio careca, que estava sempre à porta do Coliseu, e foi a pessoa que mais lutou pelo Coliseu, embora haja opiniões contrárias, e o senhor Adélio disse: olha, eu vou buscar, tenho para lá em caixas em baixo, traziam-me caixas e caixas com partituras. E eu, que tinha um corredor muito comprido, encontrei uma La Rose, violino, vai para ali. E depois, a La Rose eu não sei, lá é ali ao fundo. Ou seja, andei a pôr aquilo tudo por ordem. Estou a falar de há cerca de mil obras vezes 9. Porque a orquestra do Salão Jardim Passos Manel é uma orquestra composta por 2 violinos, viola, cello, contrabaixo, flauta, oboé, clarinete e piano. Que era a orquestra que estava no Titanic, quando o Titanic foi ao fundo. E os músicos também, coitados, foram ao fundo. Pronto, esta era a orquestra do princípio do século. Mas o que é o Jardim Passos Manel? E eu fiquei... Olha, só para situarmos um bocadinho as coisas, tu estás-me a falar numa fase em que és diretor artístico. Não sou nada. Tu chegaste lá, pediste para... Sim, e ninguém me conhecia de lado nenhum, não era nada lá. Não eras nada ainda. Não era nada. Apenas estavas lá a ver... O que aconteceu foi que depois de eu pôr tudo por ordem, e deu muito trabalho, porque estamos a falar de cerca de 1000 obras vezes 9, já viste, deu mesmo muito trabalho. E eu fui ter lá com o diretor, com o Rui Oliveira, e disse: Sr. Engenheiro, o que é que vocês vão fazer no 50º? Não pensámos sobre isso. Vocês não têm o programa de 1941, onde tocou Helena Sai Costa? Não têm, porque é assim, o Coliseu é capaz de ser o teatro em Portugal mais bem organizado em termos de livros, com tudo o que passou por lá. A sua história está lá a partir de 41, 42, 43, começam uns livros grandes onde tem os programas todos, está lá tudo. Quem é que o Rureev, quem cantou, quem fez, está lá tudo. Graças a Deus. E ele disse assim: agora andei à procura. Eles não tinham. A minha sogra, na altura, ela era pianista, e ela disse, estava-lhe a falar, não encontro, já fui a não sei quantos alfarrabistas, ninguém tem. O que é que você quer? O programa do Coliseu eu tenho ali na gaveta. E mostrou-me. Um programa lindíssimo, a Bordeaux, onde tinha Helena Sai Costa, quem tinha sido o maestro, o que é que eles tocaram, estava lá tudo. E eu disse: então a gente vai tentar reproduzir. Fui ter com o maestro, disse que já não. E a Helena Sai Costa disse: eu já não toco o concerto de Schumann. Porque ela, na verdade, já estava com os dedos. Os dedos estavam já assim todos. Já não dava para tocar. Agora posso ir tocar com o meu querido aluno, Pedro Mester, um concerto de Bach para 2 pianos. Olha, vamos fazer isso. Pronto, já tinha encontrado isto. Agora, queria saber sobre o pai do Coliseu, que é o Jardim Passos Manel, que abriu as portas em 7 de março de 1907,
E eu, 1907. Abriu em 1907 com 1000 lâmpadas profusamente na fachada. Visto naquele tempo, 1000 lâmpadas era sério. Pronto. E eu disse assim, olha, vou para a única hipótese é ir para a biblioteca e começar a ler os jornais. E foi isso que eu fiz. 1902 comecei, nada. 1903, 1907, Coliseu do Porto. Lá estava a explicação toda. E então comecei-me a entusiasmar a tal ponto que eu vou-te dizer uma coisa, para mim era Passos Manuel de manhã à noite, aliás, a minha mulher na altura dizia, tu já não posso ouvir falar mais naquilo, porque eu comecei a entusiasmar. Porquê? Comecei a descobrir que havia moeda própria e encontrei moedas que tu trocavas com o teu dinheiro pela moeda do Passos Manuel e que entravas lá dentro. Depois comecei a descobrir muitas coisas. Por exemplo, aquilo era assim, era um animatógrafo do lado, olhando para o Coliseu, do lado direito é um animatógrafo que não fazia tremer a vista, que era o melhor que havia. Era do melhor, já na altura era o melhor. Depois tinha do lado esquerdo um salão de piano, isso para dançar e tal. Depois tinha o café-concerto, onde tocava a orquestra ligeira, a orquestra do Jardim Passos Manuel, que iam tocar essas obras. E assim, o maestro chegava cá com a orquestra e dizia que tinha um arquivo. Olha, quero 2 polcas, 2 valsas, era assim, e depois eles tocavam e depois deixavam lá, não é? Era assim que funcionava. As partituras eram mais pequenas, eram A5, não eram A4. Bem, depois, a parte onde está o Coliseu não existia, era tudo ao ar livre. Tinha no meio, tinha um coreto, do lado direito tinha um restaurante e depois tinha um clube noturno, como é que eu ia te chamar? Não é uma boate, um clube noturno, não sei explicar. Um clube noturno. Pronto, exato. E então, quando vinha a Argentina, que devia ser uma senhora que mostrava o tornozelo, penso eu, vinha os de Bragança e eu comecei a ler aquilo. Quer dizer, os jornais daquela época, como tu sabes, são 3 folhas assim grandes, passas 1, 2, 3, já leste o jornal. Mas eu começo a entusiasmar. Depois há uns jornalistas que dizem assim, não é que dizem que há lá no Coliseu um cão que fala? Eu vou lá ver, que isso eu nunca vi um cão falar. E o cão falava era um ventríloco que fazia aquilo, estás a perceber? E o gajo acreditou que foi, e não é que o cão fala mesmo, dizia ao jornalista. Então ele acreditou que o cão falava. E eu comecei a entrar naquilo como fosse uma novela, percebes? E agora o que é que vem a seguir? E o que é que vem a seguir? E entrei para ali fora, depois encontrei os postais da época de um engenheiro das Águas de Gaia, que é o homem que, não sei se ainda é vivo, tinha a maior coleção de postais sobre o Porto. Acabou. Ele era o máximo. E ele dizia-me assim, tenho um sobre o Palácio de Cristal, outro sobre a Câmara e 3 sobre o jardim. Imagina só, assim, o salão, o Jardim Passos Manuel, era um jardim parisiense. Foi feita com essa ideia. E então, por isso é que tinha esta atividade toda. Tu entravas, trocavas pelo dinheiro de lá. Portanto, nós não podíamos usar o dinheiro... Não se pode usar o dinheiro cá de fora. Trocava-se uma lá. espécie de fichas, exato, digamos. Mas era mesmo, é moeda. Eu por acaso, os cabarés, os casinos têm fichas. Ali não é ficha, era mesmo ficha, é mesmo moeda. Eu encontrei 2 moedas, dificilmente, mas consegui encontrar 2 moedas. Quer dizer, cada vez que eu encontrava mais coisas, percebes? Eu me entusiasmava mais. Eu digo assim, isto... Eu vou, mas é fazer um cinquentenário a mostrar às pessoas quem foi o pai do Coliseu, não é? Depois, quando o Coliseu fizer 100 anos, eu já falo sobre o Coliseu, se quiser. Quer dizer, não tinha coisas do Coliseu, obviamente, mas a maior parte daquilo era tudo. Por exemplo, foi difícil, mas encontrei um cartaz impresso a vapor, que eu nunca tinha ouvido falar. Impresso a vapor? Sim, é desse tamanho, assim, um cartaz, e tinha a informação do programa e dos elétricos que a gente podia apanhar, tinha lá tudo. Nunca vi um cartaz com tanta informação. Pronto, tinha programa, quem é que fez, quem não fez, não sei o quê. E depois, cada vez que eu descobri uma coisa, era uma alegria, não era? Eu ficava todo contente. E há uma coisa engraçada que o pintor, a ver se eu me lembro do nome, não lembro, é um aguarelista que faz muitos azuis, agora não estou a ver quem é o nome, não interessa, pronto. Mas é muito conhecido aqui no Porto, e ele diz-me assim, e eu tinha depois uma série daquelas estantes assim compridas, com um vidro em cima, e o que eu descobri, não é? Punha lá para as pessoas verem. E ele encontra o catálogo da Amadeu Sousa Cardoso. E ele tinha apostado com um amigo há 30 anos, ou o que era, que ele tinha um quadro da Amadeu Sousa Cardoso. E o amigo dizia que era mentira. E ele chega lá, agora estás a ver que ele está a ver ali o catálogo. E ele assim, Fer, você não me abre. Abri-lhe aquela coisa de vidro. Veja lá. E depois fotocopiar. Eu fotocopio isto assim.
porque é assim, o Amadeu Sousa Cardoso escrevia números, normalmente não assinava não punha nomes, punha números, 7, 11, não sei o quê. Sim. E ele tinha um quadro do Amadeu Sousa Cardoso, ele depois até me quis oferecer um almoço, o homem ficou tão maluco quando viu aquilo, disse, eu mandava procurar, que aquilo é um cartaz é um catálogo, aliás, que eu encontrei lá no meio, mas era difícil de... eu depois comecei a pôr aquilo tudo por ordem. Tive uma amiga minha que me ajudou, porque eu nunca tinha montado. Como é que monta uma exposição? Diz-me lá. Eu fiz, por exemplo, quando se entra para o Salão Nobre, o Salão Nobre tinha por ali em cima uma série de fotografias e tudo, depois tinha música. Eu consegui pôr uma música, a música do Salão Passos Manuel, montei a orquestra, que tocou na televisão durante um ano, ou o que é que foi. Lembras-te de uma orquestra a tocar lá de manhã e não sei o quê? Era a orquestra do Salão Jardim de Passos Manuel, que aquilo nunca mais acabava as obras, porque eles tinham com o Chico no violino. E aquilo foi. Depois encontrei o Emílio Lubé, que foi um grande jornalista do Jornal Notícias. Emílio Lubé. Emílio Lubé, sabes quem é? Pronto. Ele já morreu há muitos anos. E ele tinha 92 anos e a mulher 93 ou assim. E foram eles que abriram o baile. Eles é que abriram o baile com aquela música. E ainda conseguiste recuperá-los para abrirem o baile? Abriram, abriram um bocadinho, pois não. E depois, esse Emílio Lubé é que me contou muitas das coisas para eu perceber. Porque ele esteve lá, estás a perceber. Depois conheci aquele senhor de quem o Hélder anda sempre a falar sobre o Porto, conheci no Lar do Comércio, existia um senhor que era a pessoa mais culta que existiu no Porto sempre. Sempre. E foi até uma amiga minha que me disse e fui lá falar com ele. Lá é que o Hélder foi descobrir tudo aquilo que ele escreveu sobre o Porto é com esse homem. Estás a referir-te ao Hélder Pacheco. Exatamente. Pronto. Ele foi tudo o que ele escreveu sobre o Porto, podes escrever que é dali que veio. A fonte é aquela. O homem tinha uma cabeça, tinha 90 e muitos. O homem sabia tudo. A Rua da Alegria. Antes era isto, não sei. É isto. O homem tinha eu nunca vi um homem com tanta capacidade. O gajo tinha uma capacidade extraordinária. E esse também tinha lá estado no Salão, por exemplo, Passos Manuel. Foram esses dois homens que me explicaram como é que aquilo funcionava. Estás a perceber? E depois diziam assim, por exemplo, o homem vai, à entrada do Coliseu ao direito, vai com a mulher ao animatógrafo, certo? Vai por lá a casa e entra pelas traseiras, para ir à boate. E vinha lá buscar essa tal argentina, que eu nunca vi a fotografia dela, até espetáculos de tauromaquia existiram dentro do Coliseu, nessa altura. Tauromaquia. Ou seja, aquilo ocupava um espaço, aquele espaço todo... Que está lá, onde a gente senta, aquilo é todo ao ar livre. Estás a perceber? Aquilo era tudo ao ar livre. Pois o Cassiano Branco é que fez a parte final, que foi o arquiteto que trabalhou a parte final. E depois há uma coisa engraçada que é... porque depois também tinha o outro salão onde tocavam a Helena Saia Costa e os outros, não sei o quê. A Helena Saia ainda não tocava, que ainda não era vivo. Mas pronto, depois havia o café onde tocava a orquestra. Aquilo era um espaço do caraças, era um espaço que tinhas música e festa por todo lado, percebes? E aquilo era um espaço em que qualquer pessoa podia entrar? Qualquer pessoa podia entrar desde que chegasse lá e depois trocasse as moedas, não é? Pronto, esse é um bocado da história até da própria cidade. Sem dúvida. Se calhar há muita gente que não sabe. Mas eu na altura, na altura, quem sabia mais sobre o Passos Manuel, o Jardim Passos Manuel, era esse senhor e era o meu. Agora sou eu, porque eles já morreram. Não há mais ninguém que saiba. Aliás, eu tive uma série de jornalistas que me entrevistaram na altura. Tenho o caso como é que ele se chama? É do público, o jornalista, tu conheces de certeza, agora não me lembro, ele fez depois um livro sobre os teatros do Porto e não sei o quê, e veio-me perguntar as coisas todas, que eu na altura é que estava a par daquilo, não é? Eu dizia-lhe, olha, isto é assim, o que é que aconteceu, o que eu aprendi com eles, não é? Pronto. E qual era o espaço que ocupava isso tudo? Era desde... Assim, tu entras no Coliseu, do lado direito tens agora o chamado Salão Nobre, tens só duas escadas. Aquilo não era assim, era mais comprido, e aí era um animatógrafo. Não havia lá nada em cima, Salão Nobre, não havia. Era um animatógrafo, era um cinema. Pronto, né? Depois, do lado esquerdo, onde está o cinema Passos Manuel, aquilo era um sítio com umas escadas e tocava um piano e fazia os concertos clássicos. Depois, mais ou menos à entrada, tinha o café-concerto, quando tu entras, estás a ver, tinha o café-concerto, e a partir dali era tudo amplo. Tinha lá, como é que se chama aquilo eu há bocado disse, onde um dos músicos tocam, as bandas tocam o Coreto. O Coreto. E o Coreto, do lado direito,
onde nós agora tínhamos lá a litografia e depois tínhamos um espaço grande para guardar os animais de alto porte, não é? Que se guardavam ali, não é? Elefantes não deixas cair na rua, tinhas que pôr ali de baixo. Aí era o restaurante e à frente é que era o tal clube noturno, que eu não, pronto, clube noturno onde faziam, estavam até às tantas da manhã. Mas aquela história é gira, que é, deixa a mulher em casa, dá a volta ao Coliseu, vai para a rua de... Qual é aquela rua? Para a rua de Passos Manuel é da frente. Por trás é a Rua Firmeza, será? Não. O Entre Paredes, não sei. É a Rua Firmeza, acho que era a Rua Firmeza. E então ia lá, e era assim que as pessoas ensinavam, podemos perceber. Exatamente, ou seja, tu quando Depois, começaste... o Cassiano Branco é que depois veio fazer o Coliseu. O Coliseu, o edifício como hoje o Em conhecemos. 1941, no dia 21 de dezembro de 1941, foi inaugurado. Exatamente, portanto, como hoje conhecemos. Como hoje está. Sim, como está hoje. Tu quando começaste a pesquisar isso, tu não tinhas noção nenhuma do que ias encontrar. Não tinha noção nenhuma. Para já não tinha noção nenhuma, fossem tantas partituras. Pois o papel era muito, muito velho, percebes? Partia-se. O papel partia-se. E eu fotocopiei aquilo tudo na altura, porque senão partia-se tudo quase. Porque aquilo partia-se. Pegavas no papel e que partia-se tudo. Mas tu ainda não nos disseste como é que chegaste a diretor artístico. Eu vou-te dizer. Isto aconteceu em 1941. 1981, desculpa. Exato. 91. E depois eu organizei isso e saí. Não, fim de cena. Em fevereiro, mais ou menos, o engenheiro Rui Oliveira telefona-me. Olha, eu queria falar consigo. Pronto, eu fui lá. Olha, eu queria que tivemos aqui a falar, porque eles tinham uma comissãozinha, e queríamos convidá-lo para diretor, e se o senhor aceita, eu aceito. Pronto. E depois estive lá, depois saí, acho eu, depois voltei. Foi uma coisa assim mais ou menos, foi. Depois estive lá, eu ocupei 5 ou 6 anos como diretor artístico. E depois aconteceu uma coisa engraçada, eu acho que tenho que falar mesmo, que é assim, o Sr. Adélio, que é quem sabia tudo sobre o Coliseu, o Sr. Adélio é como se fosse o guarda republicano que está naquela rua há tempo e de repente eu apareço como quem? O polícia que vem aqui, estás a perceber? Ele sentiu-se ameaçado, não é? Uhum. No poder de alguma maneira. Ele tinha um poder que era um poder, como é que eu ia te explicar? Ele não era o diretor, mas ele é que resolvia tudo. E depois eu chego, era o homem da casa. Era o homem da casa. E começa a saber que eu ando a saber das bilheteiras e tal, porque achava estranho. Eu cheguei a passar à noite a contar bilhetes e aquilo. Eu não sabia como é que aquilo acontecia, mas depois havia a saber. Foi muito engraçado. E então, até o dia, eu comecei a saber os pontos dele. O gajo, na altura da PIDE, andava cá fora a ver quem é que não estava na sala a ver aqueles programas do regime, não é? Era bufo. Para ele dizer que... Era bufo mesmo. O gajo trabalhava para a PIDE. Era informador da PIDE. Era informador da PIDE, pronto, era bufo. Depois tinha uma amante atrás, um andarzinho atrás, uma amante e tal. Fez um filho à nora. Não sei se estás a perceber. Eu estou a perceber. Um tipo que faz um filho a uma nora, não tem respeito por nada, certo? Desculpa lá. Então tu fazes um filho... ultrapassou os limites todos, não é? Faz um filho ao teu filho, faz um filho ao teu filho. Fazes o teu filho e depois fazes um filho à mulher do teu filho. Exatamente. Ou seja, o puto não sabia se devia chamar avô ou pai. Aquele nunca soube, se calhar, coitado. Não soube. Estás a ver o filme. Quando era o Natal, aquilo metia lá a carrinha atrás, os brinquedos da televisão eram triciclos, eram bicicletas, ele controlava aquilo tudo, 3, 4, a andar e tal, era assim. Pronto. Ou seja, um gajo que não queria que alguém se aproximasse e falasse sobre o que ele andava a fazer. E eu pensei assim, a única hipótese é esta. Fui almoçar com ele no restaurante em frente, que agora já não é, disse assim, Adélio, vamos fazer assim. Eu sei os pontos todos teus. Olha, tu tens uma amante atrás, tens isto, disse-lhe tudo na cara. Como é que é? Estamos a trabalhar numa de parceria ou queres que eu vá ter com o engenheiro Oliveira e lhe ponha isso tudo na cara? Atrapalhou-se, pois então... Eu até sei que tu foste bufo, eu até sei onde é que tu vais, tens controlado a cena com os candongueiros e vais lá buscar o dinheiro do que eles ganharam, que eles sacaram. Por exemplo, Gypsy Kings, passado que uma semana estás esgotado. E o gajo está na bilheteira que estava feito com ele, o velho Noé já morreu, estava feito com o Moraes, estava feito com ele, dizia assim, chamava os candongueiros, telefonava, olha, já podes ir buscar. Cada um comprava 10 ou 20 bilhetes, pumba, acabou.
Depois, quanto é que eles iam vender os bilhetes? Por 2 vezes mais ou 3 vezes mais. E depois juntam os 3 para o cafezinho, que eu sei qual é, distribuírem entre eles. Olha, um bocadinho a cada um, uma migalha. Olha lá, tem lógica que o bilheteiro do Coliseu tenha comprado uma vivenda em Cuba, para a amante que o gajo tinha lá em Cuba, e que tenha comprado não sei o quê com o salário do Coliseu. Estás a brincar comigo? Eu sei como é que ele fazia. Estás a perceber? Agora, estou a falar contigo. Claro que não vou dizer o que ele fazia, porque ele fez e já não está cá. Estás a falar comigo e estás a falar seguramente com milhares de pessoas. Mas, por exemplo, mas eu já agora não importo muito de explicar, porque é assim, isto é importante também ver uma coisa. Os bilhetes, nós tínhamos a litografia. Nós é que fazíamos os bilhetes e isso tudo. E a litografia é feita em placas grandes, é cortada e depois ele é que marca, porque aquilo é marcado à mão, não é? O que é que ele fazia? Pois, aquilo era marcado à mão. O que é que ele fazia? Vê só o que ele fazia. Pegava em 2 ou 3 ou 4 plateias, punha de lado, 2 ou 3 balcões, não era preciso mais, já não preciso mais. Então aquilo acabava, não é? Marcou tudo, e depois vem o senhor que quer um bilhete, quer 2 bilhetes para ir para a mulher. E ele tem uma vez, sabe quando é que são os bilhetes, o que é que ele vendeu? E diz assim, sim senhora, ele pega naqueles que não estão marcados, estás a ver, marca-os, mete o carimbo, vende-os, mete o dinheiro ao bolso, pega naqueles mesmos lugares e põe por trás engenheiro, Rui, não sei o quê. Olha, pedimos os bilhetes, mas não veio levantá-los. E agora? Em 3.000 lugares, tu sabes lá quem é que está lá sentado ou não está. Ele fazia à volta de 20, 30 contos por noite por espetáculo. Naquela altura, meu caro, era dinheiro. E o diretor nunca teve conhecimento destas ninguém coisas? Teve. Eu estou-te a contar isto porque ninguém tem esse. Eu é que tenho esse contato. Porquê? Porque houve um senhor antigo, do tempo desses, muito antigos, não é? E que ele veio-me dizer, você já descobriu como é que o Moraes fazia? Ele é que me contou, eu não sabia isto. Ou seja, o Moraes começou a demonstrar sinais exteriores de riqueza, Mas ninguém incompatível com aquilo que ele ganhava, e começaram... Mas eu comecei a achar estranho, não sei o quê, porque é assim, porque ele devolvia-me os bilhetes, eu tive noites a contar bilhetes, atenção, a contar, imagina, 3.000 lugares e tive a contar 1.500 bilhetes, ok, um a um, é complicado. E eu não conseguia descobrir, porque não há como descobrir. Então, pois, se bate tudo certo. Pois, bate tudo certo. Bate tudo certo. Porque aqueles que ele tem em branco, só os marca na altura. Estás a perceber? E ninguém sabe que ele tem em branco. Porque ele vai devolver os bilhetes. Vais contar os bilhetes que ele vai devolver. Não. Então, mas nunca se soube dessa marosca. Não, nunca soube. Estou a dar agora em primeira mão. Estás agora em primeira mão para muita gente. Mas só que aqui aconteceu uma coisa, e eu isso tenho que dizer. E nunca mais, e sinceramente nunca mais acreditei em jornalistas por causa disso. Não, tu sabes quem é, eu não vou dizer o nome da pessoa, pronto, não interessa, agora está ligado ao sindicato dos jornalistas, ainda por cima, não vou dizer. E o que é que acontece? Fui tomar um café com ele, era meu amigo, e contei-lhe um bocado de umas séries de coisas. Não contei esta história, contei outras que estavam lá que estranhas, percebes? 1º de janeiro, e ele publica. E eu estou a falar aqui nem ele, falei, cuidado, nem me passou para a cabeça que ele ia publicar. No dia a seguir, o Rui Oliveira chama-me lá e tem o jornal 1º de janeiro assim, aberto. Foi você que disse isso? Fui. Então o que é que se faz agora? Então, demito-me, foi isso que eu me meti, estás a perceber? Foi um jornalista que escreveu aquilo que eu lhe falei. Por isso eu nunca mais falei com os jornalistas. É café, é água, nunca mais. Aprendi, pelo menos, já aprendi. E foi por causa disso. O que é que eu ia dizer? Dizia que era mentira? Nem o Rui Oliveira sabia, estás a perceber? E foi por isso que saíste do Coliseu. Ele pôs naquela, então e agora? Então agora eu vou-me embora, pronto. E foi assim, vou-me embora, não é? Porque, mas eu dou-me bem com ele. Atenção que isto já passou, não sei o quê. Só que aí pus-me pé atrás, não é? Aqui, por exemplo, estou a falar contigo, estou à vontade, não é? Porque não vai acontecer nada, não é? Mas uma situação, nunca passou para a cabeça isso, percebes? É um bocado como em Guimarães. Eu depois conto, se quiseres, do Guimarães Jazz também. Que também me aconteceu uma coisa parecida e também foi um jornalista que me lixou. Eu agora com os jornalistas falo... Gostas de jornalistas, pá. Não, é isso. Agora falamos do Benfica, do Porto, falamos dessas coisas, não é? Não, isto é assim. Falar dessas coisas hoje em dia é um bocado perigoso. Mas...
Não há mais histórias do Coliseu para... Há histórias engraçadas, por exemplo. Há histórias muito engraçadas. Eu vou contar três, se calhar. Eu sei muitas, mas vou contar três que são giras. É assim, o Adélio depois, claro, que tornou-se meu amigo, não é? E eu, o que é que eu fiz? Qualquer coisa que eu precisasse, chamavam. Estás a perceber? Pronto. É assim, já agora ficou a saber, no circo, os animais que trabalham são as fêmeas, não são os machos. O leão está parado e ali o é que salta. Ou seja, e nos elefantes também. A elefanta vinha a entrar, que era na parte final, vinha a entrar para a pista e viu uma noda negra no chão. Aquela história do rato é um bocado assim. E ela não andou mais. E ninguém empurrou o elefante com toneladas, não é? Claro. Opa, o treinador começou a bater nela e eu disse assim, isto aqui não se safa. Ó Adélio, anda cá, temos aqui um problema. Que é para ele resolver. Eu só o chamo, estás a perceber? A troca é esse. O gajo chega, ó Manel, que era o gajo que era o discípulo, o amigo dele, né? Que estava sempre com os copos e o cara. Ó Manel, traz as maçãs. Uma maçã em cima da noda ou tal, e ela entrou. Não é? Olha, o outro me disse assim, eu ando há 30 anos com elefantes e nunca pensei... Não a podes empurrar, mas podes fazer com que ela... Com que ela ande. Outro dia, outra situação foi com o padre, essa gostei muito com o padre. Como é que ele se chama? Aquele gajo que é... como é que ele se chama? Vocês conhecem? O Frei Armando da Câmara. Frei Armando da Câmara tinha um programa que punha uma cruz no chão e ele era atado, pés e mãos, à cruz. E depois uma corda lá em cima puxava-o. Só que estava lá o Manel, com uma gandavesana. O Manel que era o braço direito do Adélio. E eu começo a ver, atenção, esta é para rir. O homem começa a dar à corda e o outro está com o pé de cruz, começa a andar para a frente. E pá, está preso com os pés e com as mãos. Aquilo se ele caísse ia com a tromba. Pois, não via hipóteses nenhumas. E eu digo assim, ei, Adélio, olha que o outro deita o padre ao chão. Foi só ele chegar lá e agarrar que aquilo já... O homem já... E depois é engraçado que o homem cada vez que ia para a frente... Ai, meu Deus! Que fazia... E era assim as freiras. Ai, isto parece Deus e não sei quando. Quer dizer, as freiras achavam que o homem estava a fazer aquilo. O homem estava a fazer porque ia com a tromba ao chão e estava aflito. E ela, ai, meu Deus! Oh, pai, eu ri-me tanto. Depois há uma com o Ney Matogrosso. Ney Matogrosso trazia fazia um espetáculo que era, subia umas escadas de frente para o público, mas de costas, não é? E depois chegava ao final, dava um passo atrás e uma plataforma fazia-o desaparecer. E depois ele aparecia, não sei o quê. Meia hora antes do espetáculo, aquela merda funciona. Desculpem, disse merda, não foi mal. Aquilo não funcionou, pá. Aquilo avariou, não sei o quê. E o homem, e agora? Calma. Adélio, há aqui um problema. Quer dizer, tu só chamavas detectavas o problema e chamavas o que é preciso? E eu disse assim, pá, olha, o elevador não desce, não faz mal. Manel, traz 2 sacos de areia. Com 2 sacos de areia, furas um, olha, desceu mais devagar que a parte elétrica. Era assim o produtor. Eu levo este homem comigo na turnê. Se eu não leva nada, aquele que faz aqui falta e tal. Ele tinha essas coisas que era assim. O Adélio foi para o Coliseu com 16 anos, ou 14 ou 15, calçõezinhos. Morreu aos 67, mais ou menos, dentro do Coliseu. Agora, há uma coisa que eu aqui vou dizer, e à vontade, é que não compreendi o que aconteceu. Não vou dizer os nomes, mas aconteceu com a direção do Coliseu, que entre outros tinha um homem do teatro, já estavam a ver, eram 4 ou 5 pessoas, e que não foram ao funeral deste homem. Nunca percebi porquê. Proibiram certas pessoas lá dentro de irem ao funeral. A senhora a telefonista e não sei o quê, que eu acho que não tem lógica nenhuma isto. De Lisboa vieram os grandes agentes culturais, veio o Luís Montes, veio o Paulo Dias, vieram os grandes agentes nacionais, ao funeral do Adélio, porque o Adélio, na verdade, resolvia tudo, estás a perceber? Era a pessoa que, se houvesse um problema ali, ele sabia, se eu espetasse aqui um prego, que aqui não podia espetar, porque aqui passava a luz e não sei o quê. Não percebi essa. Eu depois falei com a pessoa, com o diretor, não vou também dizer o nome, mas falei com o diretor, que ele tinha muito respeito por mim também, graças a Deus. E disse, não se faz, quer dizer, o homem é que defendia, claro que ele depois tinha aquelas coisas, Ferro, 50 cadeiras partidas. E eu chegava lá abaixo,
não estavam partidas, estavam soltas, estás a ver? Não estavam partidas, ninguém ia partir as cadeiras, não estavam soltas dos pregos e tal, e depois os empresários diziam, Ferro, então, mas como é que é 50 cadeiras? Eu disse, não, pá, o Adélio, o que é que tu queres? Pronto. Pá, está bem. Depois eu chegava lá e punha, não estão partidas, não é? Mas, pronto, e é assim, não houve ninguém que eu conhecesse que defendesse tanto o Coliseu como aquele homem, atenção. Porque aquele homem não, Coliseu. E olha que lá, quando era o circo, eu entrava às 7h30, 8h, ele entrava às 6h30 para receber os brinquedos que vinham lá com aqueles caminhões grandes para não ultrapassarem, e saímos lá à meia-noite, 1h, os dois. Era o dia todo, a tarde toda, a noite toda ali, atenção. Isso não há palavras para isso, quer dizer, ele dormia lá dentro, ele chegava ao ponto. Eu às vezes ainda ia à casa e tal, mas ele dormia ali dentro. Pá. E essas coisas eu tenho que ver. É assim, quem é que defendeu mais o Coliseu de sempre? Foi o Adélio, pá, não há hipótese, estás a perceber? Aquilo era como se ele fosse ele. É como se ele vivesse lá dentro e aquilo era a sua cena, pronto. Exatamente. Então, o Coliseu, uma etapa importante na tua vida. É muito importante, porque eu passei lá noites, e sei lá, olha, uma vez, essa foi gira, mas o Pet Matini estava lá e não sei o quê, normalmente eles trazem um cozinheiro e arranjamos um espaço lá, onde eles põem tudo, as máquinas do café, já trazem isso tudo com eles. Só vai ao supermercado comprar para ele fazer, por causa das comidas não serem picantes, pronto, eles fazem isso. E o Pet Matini estava lá, não sei o quê, todo contente, é muito simpático, o Pet Matini, e apaixonou-se lá para uma brasileira que estava lá, não sei o quê, olha, ficou lá dentro. Ou seja, o Adélio começou a fechar o Coliseu, os gajos estavam lá metidos num camarim qualquer, e quando chegou a hora, tudo às escuras, hello, e agora? Agora, só no Ficaram lá fechados. Ficaram lá fechados. No outro dia de manhã o Adélio vai abrir o Coliseu, ouço um gajo, ficaram lá, então pois, é assim. Uma noite no Coliseu. Uma noite no Coliseu, pronto. António Ferro, é uma etapa bonita, mas também fazer parte da programação do jazz no Porto 2001, capital da cultura, também foi uma etapa importante na tua vida. Estiveste juntamente com o Pedro Guedes, sim, o Ivo Martins e o Dário Oliveira. Sim. Eu acho que aqui fomos buscar pessoas, eu já não estava no Guimarães Jazz, estava o Ivo Martins, pronto, fomos buscar pessoas que tiveram alguma importância em termos dos festivais, não é? Que programaram os festivais. Então, aqui a situação que eu achei melhor foi que nós nunca ultrapassámos o nosso budget e ficámos bastante aquém. Fui eu que fiz o orçamento, que eu já tinha e tenho muita experiência em orçamentos. Eu já fiz orçamentos para 65 festivais e nunca ultrapassei €1. Nunca. Fico sempre cá. Eu faço aquilo bem feito e já sei como é que se faz e tal, faço aquilo bem feito. E então ali aconteceu isso, né? Enquanto os da música clássica ficaram 3 vezes mais caros e tinham um budget superior ao nosso, nós mantivemos o nosso, eu acho que fizemos um programa muito interessante em termos de jazz, fizemos um bom trabalho, todos amigos, todos para o mesmo lado, e foi uma experiência interessante lá, sem dúvida que é o Porto, só quando é que a gente vai voltar a ser... Quando é que vai voltar? Era um evento muito importante. Era um evento muito importante. E que correu bem. Correu muito bem. Tu, como produtor, também desenvolveste imensos projetos como produtor. Sim. Eu vou aqui citar alguns. Rota Jazz. Sim, o Rota Jazz foi giro, sim. As 1001 Noites. Sim. Noite do Fogo. Isso foi feito na Casa das Artes, em que fizemos uma aparência, fizemos assim uma coisa muito engraçada, que as pessoas andavam por lá e foi muito giro isso foi muito giro. O Jazz vai à escola. Isso fiz durante 16 anos. Isso é excelente, o Jazz vai à escola, até porque as crianças começarem a ter um contacto com o jazz nesta e depois também as pessoas pensavam, o jazz para as crianças, as crianças não percebem. Não é nada disso. Olha, a gente chegava às escolas e eles ajudavam-nos a levar as partes da bateria, ou seja, as nossas coisas, ou seja, eles envolviam-se logo ali naquela parte. E depois, depois é aquilo que eu te falei, aquilo que eu aprendi com
agora esqueci-me outra vez do nome, tu sabes o nome, não é? Do trompetista, o Inter Marsalis, que aprendi nas coisas com ele e pronto, foi muito giro. O jazz desta cidade, aqui uma... O jazz desta cidade fizemos em Matosinhos, fizemos uma situação em que passava nos cafés, passava em todos os lados, tínhamos músicos a tocar, foi também uma cena gira. Noites da Ribeira. Noites da Ribeira fizemos lá ao pé do Cubo, e eu que programei uma série de bandas lá, fizemos assim uma cena, mas diferente, não tinha a ver com o jazz, era mais pop, rock. A Orquestra Juvenil do Centro. Isso é um trabalho fantástico, porque é assim... Isto foi com a Delegação Regional de Cultura do Centro, foi assim. Ministério da Cultura. Eu e o Paulo Perfeito, que é agora maestro da banda Marcial da Foz, e eu desenvolvi este trabalho, porquê? Porque eu achei que devíamos, devíamos dar algum conhecimento, as bandas filarmónicas são os grandes viveiros da música em Portugal, certo? Toda a gente passou por lá ou aprendeu música por lá, assim. Isto é o ponto de partida. Depois, a minha ideia, eu fui lá à delegação explicar o meu problema, a minha ideia que era fazermos eu e o Paulo Perfeito, isso foi cansativo, durante 2 anos, segunda-feira íamos para a Leiria, terça íamos para Aveiro, quarta íamos lá para Bragança, ou seja, escolhemos 6 cidades da Zona Centro, onde nós íamos uma vez por noite ensaiá-los, pô-los a tocar e não sei o quê. Depois criámos uma orquestra com 64 miúdos, dos 13 aos 18, por exemplo. E depois, como é que a gente podia juntar aquilo tudo, não é? Porque íamos cada dia íamos a um espaço diferente. Então, organizámos no Luso, falámos lá com um hotel, e então reservámos o hotel durante vários fins de semana, quer dizer, agora e depois, e ensaiávamos lá todos, estavam lá todos. Só que tínhamos lá um miúdo, pá. Essa tem contado, desculpa lá. Tínhamos lá um miúdo, pá, que era o terror, nunca vi um miúdo assim, pá. E veio-me assim, estou a dormir, veio-me lá a bater à porta. Senhor professor, estão ali a dizer que está um vibrafone dentro da piscina. Um vibrafone dentro da piscina. Um vibrafone dentro da piscina. E eu disse, é o seu puto. Eu chegava lá, o que é que ele fazia? Era o puto, tinha uma voz muito menina e parecia voz de mulher. Olha, é para dizer que tem um vibra... Era aldrabices, pá. É assim, nós tínhamos de ter um tipo... Quer dizer, eles brincavam convosco. Ele tinha 13 anos, tocava trompa como eu nunca vi, era o primeiro trompa. Tinhas lá as gajas com 18, que era o quarto, ele era o primeiro. Ele levava qualquer tema, olha um tema do Weather Report, é só isto. O gajo era um gênio, mas não gostava. E disse, eu quando, como é que ele dizia? Eu quando tiver 18 anos avento a trompa da janela abaixo. Ou seja, ele estava a tocar música, mas ele não gostava. Não gostava. E a irmã também... E tinha jeito. A irmã tocava flauta muito bem também. E a mesma... Quer dizer, a irmã não disse isso, mas dizia... Ia com o Paulo Perfeito fora. Nós passámos ali, sabes o quê? Fazer estes quilómetros todos, era feito... Íamos e vinhamos. Porque a gente ia achar lá às 9 horas, ensaiava e à meia-noite vinhamos embora. Chegámos cá às 5, 6, 7 da manhã. Não, foi um trabalho giro. Até fizemos a primeira parte na Universidade de Coimbra, do Pavarotti, não foi, do Carreras. Do José Carreras. O José Carreras ficou maravilhado. Disse, mas que miúdo. Eram miúdos novos, 13, 14, 15. E esse foi Orquestra Juvenil do Centro. Orquestra Juvenil do Centro. Foi fantástico. Portanto, foram 2 anos que eu tive com isso. Havia subsídios para isto? Havia subsídios, principalmente para mim, para o Paulo, para as deslocações. A gente não podia pagar as viagens do nosso bolso, não é? Para isso, para estadias e tal, sim, havia. Se calhar faltavam subsídios para outras coisas que talvez necessitassem. O que te parece? É assim, olha, o que me parece é assim, tenho uma série desses alunos que já terminaram aquilo que eu nem comecei. Os MAI, sim. A Escola Superior de Música, houve muitos que já acabaram. E eu ainda nem sequer entrei, estás a ver o que quer dizer? Sim. Ou seja, o que nós motivamos, estás a perceber, nos miúdos, porque é assim, nós começámos a comprar partituras a uma empresa uma empresa de Holanda, que era uma empresa que tinha aquela... eu não conheço mais nenhuma, mas tinha o chamado um concerto para todos. Ou seja, eu tinha partituras para todos os instrumentos. Para todos. Se a tuba, se fosse em mi bemol, tinha. Se for em si bemol, também tinha. Se for em dó, também tenho. Tem para tudo. Estás a perceber? E então, eu peguei na secção rítmica ali ao pé de Coimbra, de uns tipos que tocam maravilhosamente, já tocavam em conjuntos e tal,
pulos na bateria, baixo, guitarra, não sei o quê. Depois os outros eram filarmónicos, percebes? Mas foi um trabalho muito bom. E depois tu ficas contente e dizes assim, aquele gajo que esteve comigo, agora já tem o curso superior, eu não tenho nada. Pois Não, é. é Mas assim, ajudei-o. No fundo, é gratificante. é gratificante. Ajudaste-o a chegar lá. Sim, senão. Eu acho que se nós não tivéssemos feito esta viagem que a gente fez, muitos deles perdiam-se. Eles uns são de Coimbra, de Bragança, e não sei o quê, não. E eu disse assim, olha, o baterista era muito bom, lia muito bem. Disse, tu vai lá, eu até tu fui ficar com ele, vai lá, que fazes o curso, e tens o curso superior, meu, o que é que tu queres? Curso superior. Eu, se quiser ir dar aulas, só posso dar a particulares. Porquê? Porque as escolas se pedem logo... Pedem, exatamente. Os mestrados. Olha, mais uma ancorazinha. É mais uma ancorazinha. Olha, António Ferro, e há outra coisa que também tu deves orgulhar-te com certeza, eu penso que sim, os festivais de jazz que foram por ti organizados e programados. Sim, isso e isto desde 1992 até... Não, 91 foi com o Guimarães Jazz, começou em 91 e terminaste em 2017. Não tive agora há um ano, ou o que é que foi? Foi Marca na Vez. Então, eu aqui... É assim, eu neste momento, eu sou recordista da Europa, eu não sei do resto, mas da Europa sou, porque já fiz 65, eu tenho 65 anos, atenção, já fiz 65 festivais de jazz e blues em Portugal. Estás a perceber? Fizeste tantos festivais como tenho idade. E agora vou contar esse. Eu vou citar alguns, talvez os mais relevantes. O Guimarães Jazz, sim. 92 a 95. Sim. Isso foi um evento... Foi o primeiro festival fora de Lisboa e do Porto, foi o primeiro festival. O Matosinhos Jazz. Sim. O Encontro com Músicas em Aveiro. Sim, isso foi com o Fernando Valente, sim. Fernando Valente, que já faleceu. Músico, exatamente. O Gaia Blues. Sim. De 2000 a 2004. De 2006 a 2013. Houve ali um período. Mas eu só contar-te uma coisa interessante. O Gaia Blues foi feito lá no Teatro Municipal. E tu acreditas, eu trouxe cá o Jean-Jacques Lussier, que é o melhor tocador de harmónica de jazz que existe, tirando o velhote, que também já não está cá, tirando o velhote. Mas esse é... os primeiros bilhetes que eles venderam foi para o Algarve. O Algarve soube que ele vinha cá, eram fãs, e então compraram 7 ou 8 bilhetes, e a senhora estava lá na bilheteira, então, já vendeu alguns? Olha, vendi 7 para o Algarve. Incrível, para o Algarve. Incrível. Foi muito bom. Temos aqui também Ceia Jazz and Blues. Sim. Douro Blues. Gaia, também. Sim, Gaia. 2007 a 2011, a 2012. Sim. Lourosa Blues. Sim, só fizemos para aí um ou dois, acho que só um. Mas é interessante porque isto mostra também uma descentralização dos festivais, porque Lourosa é uma freguesia de Santa Maria da Feira. Sim, claro. Tem tanto direito a ter um festival como Ceia, por exemplo, está lá no meio da Espanha. Como tem Guimarães, Porto, Lisboa. Sim. Isto também é de louvar, este tipo de iniciativa. Tem Évora Jazz and Blues, foi em 2008. Sim. Marofa Folk and Blues. Marofa é engraçado. Em blues, Figueiredo Castelo Rodrigo. É assim, por quantas pessoas diziam, onde é que é a Marofa? Eu dizia assim, Marofa. Serra da Marofa. A Marofa é uma serra, não é uma cidade. Mas as pessoas achavam piada. A Serra da Marofa. Nestes festivais ou Santa Maria Blues nos Açores. Santa Maria, sim, também nos Açores, exatamente. E o Funchal Jazz. Portanto, tu praticamente correste o país inteiro com os festivais. Festivais. Sim. E eu vou-te explicar porquê. Porque é assim, se tu fores a Espanha, por exemplo, se tu fizeres um festival em Barcelona, tu não vais fazer a Madrid. Eles têm um acordo. Tu podes esforçar vais com uma empresa de Madrid, sem dizeres que és tu, mas por trás... Mas é uma jamarosca, não é? Mas eles não fazem. Aqui, eles se querem fazer, se tiverem dinheiro, se estiverem interessados, fazem. E eu fui bater às portas. Querem? Fazem. Percebes? E estas... É curioso que hoje tu não estás na organização de nenhum destes festivais. Eles continuam a existir ou tu é que deixaste de... Não fui eu que deixei, infelizmente. Não foste tu que deixaste... Foste afastado deles, certo? Sim.
Fui afastado, às vezes, pelo produtor, porque eu sou programador, não é? Escolho os músicos, não sei o quê, depois há um produtor. Há uma outra que foi afastada pelo produtor, a outra, bem, eu não queria muito falar nisso, mas a outra foi chato. É assim, há um músico no Porto, não vou dizer o nome. Não vale a pena o André Sarbib, ponto pianista. Vamos falar assim, que eu não, se é para dizer a verdade, vamos falar a verdade. O André Sarbib diz-me assim, ó Fer, não, fala com o Altília primeiro, ó lá. Eu vou convidar, ele tinha falado, o Miguel Albuquerque, o que era na altura presidente da Câmara do Funchal. Estamos a falar do festival? Do Funchal Jazz. Do Funchal Jazz. E o Miguel Albuquerque era o presidente da Câmara. Da Câmara do Funchal. E eles eram muito amigos, e o André Sarbib é que ensinou o Miguel a tocar piano. E eles um dia estavam numa viagem de barco e disseram, pá, que a gente não faz um festival. E ele vai ter com a Otília e diz, Otília, tu achas que se eu convidar... Otília que era a tua mulher. Que era a minha mulher. Achas que se eu falar com o Fer que ele alinha fazer comigo... Porque é assim, claro, que ele nunca tinha feito nenhum, não é agora, como é que se faz um festival? Olha, vai ali ao lado, não é? É assim. E ele disse, pá, fala com ele, não sei o quê. Ele falou, pá, sim, tudo bem, não sei o quê. Só que o André Sarbib tem um conhecimento muito curto de, por exemplo, pianistas, conhece o Herbenck, ou conhece o Chicoria, conhece pouca gente. Não, eu conheço muita gente, não é? Mas ele, nesse aspecto, eu tenho tinha mais bagagem também, não é? Ele também foi esperto nisso e tal. E eu disse assim, então vamos levar o Avelino Tavares do mundo da canção, não é? Porque ele é que tem produzido comigo os outros festivais. E eu tenho confiança no homem, o homem trata das viagens, das dormidas, trata de tudo. Para que é que eu me vou preocupar? A gente escolhe os músicos e o Avelino, eram os 3 As. Avelino, André e António, eram os 3 As. Começámos a fazer o festival e tal. Há uma altura, esta também é, pronto, eu vou dizer, pronto, há uma altura que como é que ele se chama? Agora, espera aí, eu estou um bocado esquecido. Mas estamos na Madeira? Estamos na Madeira. Pronto, fizemos os festivais durante aquele tempo todo, correu tudo muito, muito bem. E há uma altura que me telefona, na altura o homem do... Agora não me lembro o nome, mas tu já vais dizer quem é, que é o homem do Fantasporto. É estúpido estar Mário Dorminski. O Dorminski, pronto. Telefona-me a dizer assim, Ferro, eu quero um festival em Guimarães, em Gaia, que ele era vereador da Cultura, fazes um por 70 mil euros. Faço, até faço por 7 mil. Não faço conforme o governo. Entretanto, eu não sabia que ele tinha pedido o orçamento ao Avelino Tavares. Não sabia. E o Avelino Tavares, acho que disparou lá um valor muito alto e eu fiz o festival. O Avelino Tavares ficou com a ideia que eu lhe tinha roubado o festival. Estás a perceber? Certo. Pá, eu não roubei festival nenhum, mas eu nem sabia que ele tinha feito. E o que é que acontece? O Avelino Tavares chega ao pé do André e diz, olha lá, mandamos o Fer daqui para fora e tu ficas com o dinheiro dele. Não achas fixe? Ele, pronto, e o André parece que gosta muito de dinheiro, não é? Disse, está bem e tal. Agora, eu nunca esperei que fosse o André Sarbib a dar-me essa notícia, porque é uma notícia que eu acho que devia ter sido o Miguel Albuquerque, presidente da Câmara, a dizer-me, não é? Eu, pelo menos, se estivesse no lugar do André, se nós somos os dois, estamos no mesmo patamar, somos dois diretores artísticos, não sou eu que vou despedir o meu colega. Acho eu. Pronto. Mas foi assim. E ele telefonou-me ao Vera para dizer que o Miguel Albuquerque diz que não há falhas de dinheiro, só pode ser um, eu vou ser eu. Pronto, bem, ficou assim. Ou seja, aconteceu-me situações mais ou menos parecidas de outra forma, em que eu crio e depois alguém vem e me põe dali para fora, percebes? Quer dizer que tu e o André Sarbib deixaram de ter qualquer relação ou não? Não, pelo contrário. Eu acho que dei uma chapada de luva branca, se é que eu posso dizer assim, porque antigamente o Sr. André Sarbib tocava piano, não é? Nos hotéis, com um copo de vodka nas últimas teclas. E eu dei-lhe a oportunidade de tocar com o maior saxofonista tenor dos últimos anos, chamado Joey Lovano. Porquê? Porque o irmão dele, que hoje em dia é um homem muito rico, porque tem lá uma das lojas mais importantes em Nova Iorque de antiguidades e tal. E o Saeb Sarbib, contrabaixista, tocou com o Lovano e tocou com uma série de gente. E eu disse, porquê é que não falas com o teu irmão? E não perguntas quanto é que ele leva para vir tocar aqui a Portugal? É pá, e traga um baterista e vocês fazem o... e tal, falou com o irmão. O irmão trouxe o Barry Altschul. Quem é o Barry Altschul? O Barry Altschul faz parte de um disco icónico na história do jazz, que é a Conferência dos Pássaros de Dave Holland, em que ele toca com Sam Rivers e tal. Assim, é um disco que, quando falas da história do jazz, esse tem que ser falado, não é? E ele não sabia quem era.
É pá, o Ferro, que é este? Disse, pá, é importante, vais gostar dele e tal. E o que é que ele fez? Ele convidou, e eu perguntei, olha, quanto é que o Joel Lovan leva? Isto é o que é mais importante. Leva 2.000, ok, segue em frente. Eu no bifrete, tinha o bifrete da altura e começo a ouvir as vozes, não é? Eu ouvi dizer que o Sarbib vai tocar com o Lovan. Disse, não, estás enganado. O grupo é do Sarbib e o Lovan é que vai tocar com o Sarbib, não é o contrário. E o que é que acontece? Como o André Sarbib não sabe música, então o que é que ele fazia? O Lovan mandava-lhe as partituras e a Paula, a mulher dele, que é arpista, é que lhe tocava no piano para ele. Pronto. O que é que acontece? Quando eles chegaram cá, tudo bem, só que o Sarbib já não toca há muito tempo, né? Visto assim, aquilo era assim, o primeira classe, era a primeira divisão contra a segunda ou terceira, estás a ver? Mas pronto, o concerto correu muito bem, eles foram inteligentes porque no meio fizeram 2 ou 3 temas, só os 2, estás a ver? Como quem diz, agora, com licença, agora somos nós. Correu muito bem, eu gostei muito. E isso, o que é que isso fez? Desenvolveu no Sarbib, deixou de pôr o copinho de vodka nas últimas teclas, fez o disco, esse disco, e transformou-se num músico de jazz. Ele hoje em dia é um músico de jazz, toca com o Ivan Lins, e muito bem, fico muito contente. Ou seja, eu impulsionei, em vez de reagir mal, percebes? Impulsionei ele ser agora o que está a ser, percebes? E eu fico contente com isso. Eu sou amigo dele, eu só te digo, já passaram as coisas e tudo. Eu não fazia. Pronto, mas tudo bem. Mas dei-lhe essa oportunidade. Acho que foi uma estalada de luva branca, sem sombra de dúvidas, neste caso. Mostraste que, afinal de contas, és um homem bom. Sou um homem bom, por acaso. Tu és um homem bom. O facto de ter 6 mulheres não quer dizer que seja mau, não é? E se ter 6 mulheres é porque é um homem bom. Portanto, em 45 anos já começa a contar. António Ferro, tanta coisa ao longo de 65 anos de vida. Sim, é muita coisa. É muita coisa. Ainda falta alguma coisa a fazer? Falta. Muito? Falta fazer música para um grande filme. Fiz para 2 que não... Fiz para um que era o Armandinho, que era um ceguinho do Barreiro que vinha vender as bugigangas, que era, pronto, em que o realizador queria que eu pegasse no Vocês Sabem Lá e fizessem todos os estilos. Em nupcial, em tanga, em valsa, eu já não podia com o Vocês Sabem Lá. Disse, vocês não querem outra? Não, é o Vocês... Enfim, isso já passou. E fiz para Iracema, um filme que é As Crianças Mais Mal Criadas do Mundo, é assim o filme. Esse eu gostei muito de fazer. Para o teatro fiz muita coisa. Para o teatro fiz com o Oscar Branco, fiz o Estádio da Nação, a revista, ainda com o Zé Raposo e com a Maria João Abreu, não é? Me deu imenso gosto de fazer. Fiz o Café Portugal, para as crianças, a história de Portugal contada por ele, que era demais. O Viriá tinha uma casa de fados. Aquilo Quem é que... O Oscar Branco. O Oscar Branco ele é que escreveu esta peça. Então era uma peça que era o máximo, era contar a história de Portugal, mas cheio de brincadeira. Para as crianças perceberem e gostarem. Agora ver o que é que o Viriá tinha uma casa de fados. Mas pronto, aquilo era engraçadíssimo. Depois que trabalhei muito com a Seba Trupe, gostei de fazer muito, principalmente com um encenador brasileiro, que fiz o Beijo no Asfalto, fiz música para uma peça que foi a primeira vez na minha vida que eu não fui cumprimentar os artistas no final. Não foi porque eu depois falei com eles, foram porque o encenador... o encenador estragou tudo o que eu tinha feito. Eu tinha feito músicas para cada personagem. Quando entrava a Guilhermina surgia, aparecia esta música com violoncelo, e assim ele, há uma altura que foi os blackouts e misturou aquilo tudo. Eu, é evidente que isso não estragou o teu trabalho. Estragou o meu trabalho. Pronto, mas é assim. E agora? E agora, o que é que falta fazer? Falta fazer... O que ainda não foi feito, não é? E falta... o que é que ainda não foi feito? Olha, o António Ferro por António Ferro. Eu representar o António Ferro do tempo de Salazar. Ora bem, aqui António Ferros, temos que esclarecer aqui os nossos ouvintes e espectadores. Sim. Que estás a referir-te não ao António Ferro, tu, não, mas ao António Ferro, o ministro da propaganda de Salazar. Exatamente. Que escreveu a biografia de Salazar. Sim. E tu gostavas de fazer de António Ferro. Exatamente, fazeres o papel, representares essa personagem. Porque é assim, porque o António Ferro, quando foi à América, ficou vislumbrado com 2 coisas. Hollywood. E fez a Cinemateca Nacional. Foi ele que fez. E ficou vislumbrado com o jazz. E ele tem um livro que é A Idade do Jazz Band,
que é curioso. Pronto, eu até tenho lá em casa esse livro e às vezes pensam que fui eu que escrevi. Não fui eu que escrevi, é evidente. Mas é tentar explicar o que ele fez de bom. O resto, o que ele não fez de bom, também toda a gente tem o bom e o mau. Mas o que ele fez de bom, eu gostava de realçar isso, porque era uma pessoa que fez a exposição em Paris, Sim, aquela, o português. o português. Ou seja, o resto, o resto não, pronto, não interessa-me esse lado, só me interessa O lado cultural. O resto não me interessa se ele é de um partido ou isso não me interessa, é o lado cultural. Gostava de fazer isso e gostava de fazer música para um grande filme que não fosse estes que eu fiz, que são, pronto, não é, olha, o filme que eu fiz esse do ceguinho ficou em último lugar na Figueira da Foz. Estás a ver? Alguém tem que ficar em último. Pronto, mas eu gostava de fazer música para um grande filme e vou fazer. Atenção, há uma coisa que eu queria não disse. Eu comecei a escrever a Sinfonia Francisco, dedicada ao Papa. Aliás, numa das nossas emissões tu falaste-nos já disso. Mas vamos pormenorizar. Só pormenorizar é assim, eu gostei muito deste Papa, sou sincero, gostei muito dele, para a atitude, para a coragem que teve. Papa Francisco ou Papa Leão? Papa Francisco. Papa Francisco. Acho que ele teve muita coragem, abordou muitos temas que a Igreja não aborda, nomeadamente em relação à diferença de sexuais. Eu gostei muito dele. E comecei a escrever uma sinfonia, escrevi o primeiro andamento, só que ele, entretanto, faleceu. E então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou dedicar esta sinfonia, Francisco, ao Francisco de Assis, ao Papa Francisco, ao Francisco, meu pai era Francisco, e a todos os Franciscos do mundo. Fantástico. Ou seja, vou fazer como fez o Beethoven. O Beethoven no início estava admirado com Napoleão, pelas revoluções que ele estava a ter, porque o Beethoven é assim, o Beethoven é o primeiro compositor que escreve para o homem, que não escreve para Deus. Todos os anteriores é sempre a pensar em Deus. Ele não é, ele é homem, homem, homem. E ele, quando se apercebeu que o Bonaparte não era aquela pera que se estava à espera, ele dedicou a sinfonia a todos nós, ao homem. Ou seja, ele deixou de pensar que ia dedicar aquela sinfonia, rasgou mesmo, ele tinha a mania, risca muito as partituras dele, estão sempre riscadas. E ele chegou lá, riscou o nome do Napoleão e pôs ao homem. Ao homem, a nós todos. Ao homem, às pessoas, à humanidade. Fez essa sinfonia porque ficou defraudado com aquilo que ele achava que... Ou seja, ele era um humanista. O Beethoven era um homem do homem, era um homem do povo, mas era um homem de direitos, era um homem revolucionário. Ele foi um revolucionário em muitas coisas, não é? E ele disse, não é para este que eu vou escrever. E riscou e escreveu a Sinfonia ao Homem, que é a sinfonia que a gente conhece, que ele dedicou ao ser humano, ao seu homem. E eu disse isso porque eu admiro muito o Beethoven, porque o Beethoven foi sempre muito, muito ele, muito verdadeiro. Naquela altura, sabes, também, não é só no fascismo que temos estes problemas, mas naquela altura também não é, aquilo estava complicado e ele, e depois teve aquela coisa, isso eu acho que é aquela coisa da surdez, um músico surdo é complicado, não é? Ele assistiu ao concerto da sinfonia sem ouvir uma nota, ouvia na cabeça dele, estás a ver? E ele via as pessoas aplaudir, não as ouvia. É frio, já viste. No fim, toda a gente em pé a aplaudir. Muito. Ele não ouve as pessoas. É dramático. Eu acho que é dramático. Acho que para um músico ficar surdo é como para um pintor ficar cego, como é que vai pintar? Está cego, não consegue pintar, não é? São situações situações que... E pronto, acabei com o meu querido Beethoven. António Ferro, muito obrigado. Nós temos que acabar esta emissão. Muito obrigado por teres acedido ao nosso convite. Deves sentir-te orgulhoso pelo trabalho que desenvolveste até agora. Sim. Não mereces a situação negativa que estás a viver neste momento. Dela falaremos depois. Mas está a melhorar. E o desejo, e o nosso desejo, do cidadão rádio, o cidadão TV, o jornal, de todos nós, é que tu consigas rapidamente ficares outra vez na mão de cima e concluires todos estes projetos que aqui nos deixaste, porque é um trabalho para os outros e quem trabalha para os outros merece ser feliz. Obrigado. E assim terminamos esta emissão de Reflexões Sonoras com o António Ferro.
Foram 50 anos de atividade artística contadas por ele próprio e, a partir de agora, temos que nos despedir do António, dos nossos espectadores. Estivemos tivemos com o Gonçalo Bravo nas câmaras, com o Filipe Romariz na edição. A apresentação foi de Alberto Jorge Santos. Um grande abraço e voltaremos em breve.